Gente.com está de volta. O nosso assunto hoje é a ufologia e eu estou conversando com o editor da revista UFA, Ademar Gevaer. Bom, a gente estava falando sobre as pessoas que são abduzidas e eu vou insistir na questão se essas pessoas, quando voltam, o que elas relatam, se elas trazem alguma marca, algum sinal evidente de que passaram por essa situação. Sim, elas trazem. Na maioria das vezes elas trazem. Como são feitas algumas extrações de sangue, tira um pouco de material genético da gengiva, corta o cabelo desses seres, dessas pessoas, então elas voltam com essas marcas no corpo. Mas a mais contundente das marcas dessas pessoas são os chamados implantes. 9 a cada 10 abduzidos recebem implantes no corpo. Esses implantes são pequenas maquininhas, chips microtransmissores que têm um formato de uma ponta de lápis. Então, se você quebrasse a ponta do lápis, é uma coisa que se esfarela com a mão e, ao mesmo tempo, ela é dura, mas não tanto. Ela é inserida, às vezes, nos braços das pessoas, às vezes, pelo nariz, inserida no cérebro. Então, quando nós temos um caso de abdução, nós fazemos raio-x em várias partes do corpo da pessoa, porque nós podemos encontrar esses implantes. E esses implantes já foram, inclusive, extraídos com alguma dificuldade, porque eles são colocados por esses seres próximos de grupos nervosos e eles se fundem ali. Há uma fusão daquelas células nervosas com aquele implante, porque o implante ele é um microtransmissor, ou seja, tudo tem lógica, Miriam, tudo tem lógica. Eu vou a um outro planeta, eu quero fazer uma experiência com aquela espécie que mora lá. Eu abduzo meia dúzia deles, por exemplo. Eu coloco o implante para rastrear o que vai acontecer com eles nos meses seguintes, para saber se a minha abdução deu certo, por exemplo. Pode ser por isso. Então, se nós considerarmos que são milhares as pessoas em todo o mundo que já foram abduzidas, e a estatística é de que 9 a cada 10 pessoas têm um implante, transmitindo informação do seu organismo para eles, o que você come, como é que está o seu estado fisiológico, talvez psicológico, enfim, é possível que exista hoje alguma nave no espaço, uma quantidade enorme de pessoas, seres dentro, com um monte de telas, monitorando esses milhares de abduzidos que estão aqui embaixo com implantes. E há pessoas, e a maioria das pessoas, aliás, que tiveram experiências de abdução não se lembram. É 1 a cada 10 que se lembra. As pessoas passam por abdução e não se lembram. O caso acontece mais ou menos assim. Eu vou dar um exemplo clássico para você. Como é que é uma abdução? Tá? Inclusive, quem estiver nos ouvindo aí e que tiver uma ocorrência dessa na própria, ou na família, ou de amigos, procura a revista UFO, porque esses casos são pesquisáveis e se a pessoa passou por algum tipo de trauma, ela desenvolveu e nós, às vezes nem sabe por quê, isso também é muito facilmente tratável. Então, um caso de abdução clássico. O camarada precisa ir de Curitiba a Ponta Grossa, são 100 quilômetros. Ele sai às 10 da noite, para num posto de gasolina, toma um café, fala, bom, são 10 no máximo, 11h30, vamos dizer meia-noite, estou chegando em Ponta Grossa. No meio do caminho, ele pode ouvir um bip, 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 bip esquisito vindo de alguma parte do carro ou de fora, pode notar que ele está sendo seguido por uma luz, alguma coisa acontecendo ali. E ele se lembra vagamente de que algo mudou na viagem dele, mas ele finalmente chega a Ponta Grossa. Chega em Ponta Grossa, ele olha o relógio, são 4 da manhã. Ele fala, mas que diacho? Eu saí às 10 horas, eu conferi o meu relógio, era para ter chegado aqui muito antes da meia-noite. O que aconteceu nessas 4 horas em que eu... Esse intervalo. Que eu não me lembro. O que aconteceu nessas 4 horas? Aí nós temos um caso de missing time, chamado lapso de memória. Porque é muito provável que esse cidadão tenha parado seu carro, entrado em alguma estrada secundária, ali tenha tido um encontro com uma nave pousada e seus tripulantes, tenha sido levado para dentro dessa nave, devolvido sem a memória do que aconteceu. Aí ele olha para o seu sapato e vê que tem barro no sapato. Ele fala, mas eu não saí do carro. Tá, mas aí eu te pergunto, quem não pesquisa? Porque toda vez que a gente conversa com um ufólogo, o ufólogo costuma ser muito contundente, muito enfático nessas questões. Porque eu não acho só que isso é você, muito sério, já tem que ser tratado conversei assim, com né? outros e, de um modo geral, eles são. Mas quem não pesquisa, quem não acredita, quem não faz parte de nada disso, costuma achar que vocês são uns malucos, uns visionários, enfim. O que dizer para essas pessoas que desconfiam? Olha, eu digo para elas que nós estamos em 2014, que falar que sugerir a hipótese de que discos voadores não existam
É uma coisa bem antiquada. A gente pensava assim, ou seja, havia uma quantidade de pessoas que pensavam assim lá nos anos 60, 70, 2014. É absolutamente inaceitável que se pense que descobridores não existem. Olha só, enquanto nós estamos conversando aqui, Miriam, nós temos máquinas no solo de Marte que nós colocamos lá, fazendo buraco em Marte, fazendo o quê? Buscando sinais de vida. Vendo se encontram sinais de vida em Marte. A mesma coisa na Lua, E a mesma vocês coisa nos acreditam que eles são asteroides. seres superiores? Sem a menor dúvida. Então, o que eles querem com a gente? Boa pergunta. Dominar? Não, não seria nenhuma coisa desse tipo. Até porque, se eles quisessem, já teriam feito. Aí nós temos que voltar para a mesma coisa que nós havíamos falado. Estamos sendo visitados por muitas civilizações. E o curioso é que muitas dessas civilizações têm todas entre si e nós o mesmo formato. É como se a humanidade não tivesse restrito ao planeta Terra. É como se ela tivesse espalhada por muitos e muitos e muitos planetas do universo. Alguns desses lugares, essas humanidades nesses planetas se desenvolveram mais rapidamente, enquanto outras mais lentamente. A Terra está no meio. Há civilizações mais atrasadas até mesmo do que nós, porque nesses planetas a vida começou mais tarde, ou ela não teve um desenvolvimento como teve aqui. Nós próprios somos talvez um planeta objeto de curiosidade por parte desses mais avançados, porque nós somos uma espécie aberração. 7 bilhões de seres humanos, 1 bilhão passando fome, outro bilhão em guerra. Nós temos os nossos avanços tecnológicos notáveis, aí ao mesmo tempo temos tantas mazelas, temos guerras que estão acontecendo nesse instante que nós estamos conversando. Na África tem guerra em que os caras estão cortando o corpo do outro com machado. Com De facão. fato, se olharem para nós, não vão entender nada. Né? Nós somos uma civilização em colapso. Então, talvez até sejamos aí um objeto de observação para outras civilizações. Imagine, mais uma vez, vamos fazer sempre a suposição contrária. Imagine que nós estejamos já 300 anos à frente e tenhamos máquinas para visitar outros planetas. E nós vamos a outros planetas e encontramos lá uma civilização que está num processo evolutivo ainda mediano. Sendo nós e eles muito parecidos, é possível que a gente queira interagir com eles, sem que eles saibam que nós não somos de lá, daquele planeta, sem que eles saibam que nós somos de fora. Nós podemos vestir roupas da época, nós podemos fazer isso e podemos interagir com aquela espécie. Bom, para fechar então, devemos temer ou não? Não, não devemos temer. Nós devemos nos informar e nos preparar. Aliás, quem fala que nós devemos nos preparar é o Centro Nacional de Estudos Espaciais da França, que emitiu um documento chamado Dossiê Cometa, com o título Para que devemos estar preparados? Cometa é Comissão de Altos Estudos Atmosféricos, etc. Tal. O nome da comissão que lançou esse dossiê na França é um dossiê produzido por notáveis cientistas, engenheiros, militares e ufólogos, todos conscientes que esses voadores existem. E eles emitiram esse documento deixando claro, inclusive as pesquisas feitas pela polícia francesa, de que o assunto é sério e que nós devemos estar preparados, porque nós estamos caminhando gradualmente, lentamente, para um contato, que eu acredito que vai se dar de uma maneira ampla até metade desse século. É uma coisa pessoal minha, de ufólogo, que lida com isso 30 horas por dia, 20 dias por semana, entende? Eu lido com isso o tempo todo. Então, a impressão que eu tenho é que até o final, até a metade deste século, nós vamos ter um contato aberto com essas civilizações. Você já imaginou? Muda tudo aqui, Miriam. Muda absolutamente tudo. Bom, aí é conversa para uma outra entrevista, né? Ademar, muito obrigada. Foi um prazer falar com você. Foi um prazer estar aqui. Parabéns pelo evento realizado em Curitiba, Obrigado. Que foi um sucesso. E até uma próxima oportunidade Olha, também. obrigado pela chance de ter vindo aqui. Eu quero dar aos seus ouvintes, se você me permite, o site da revista UFO. Por favor. E se tiver um contato mais evidente seu, venha aqui contar para a gente. Venha sim, olha. Nosso site é ufo.com.br. É o maior conteúdo de ufologia em língua portuguesa do mundo. Tudo gratuito. Está lá centenas de matérias, textos, fotos, milhares de fotos, entrevistas, etc. e tal. Você também é convidado a entrar no nosso site, ufo.com.br. Obrigada, então. Até uma próxima oportunidade. Obrigado. E o Gente.com fica por aqui. Até o próximo programa. Tchau.